Caros alunos, vamos iniciar a terceira aula da disciplina de panificação e confeitaria. Nessa aula, veremos as etapas de processamento do pão. A primeira etapa, após a separação dos ingredientes, é a pesagem. Na produção de pães, a pesagem é muito importante, pois os ingredientes são colocados em proporção à quantidade de farinha de trigo. Para isso, se utiliza a balança, de preferência eletrônica. Os elementos líquidos também devem ser medidos ou pesados, sempre como referência o quantitativo de farinha. A próxima etapa é realizada na maceira, na qual ocorrerá a mistura dos ingredientes. Nessa etapa, os ingredientes se distribuem uniformemente e a massa é trabalhada até formar a rede de glúten, também chamada de ponto de véu. Nessa fase, a mistura também há uma aeração. É importante para que haja essa aeração destes secos. Isso ocorre devido à ação mecânica sobre a mistura da farinha. Né? No caso aí, a formação do ponto de véu ocorre devido a essa ação mecânica. Então, farinha, junto com a água e a ação mecânica, vai desenvolver o que a gente chama essa rede de glúten, que no final da retirada da maceira é o que chama de ponto de véu. Então, isso ocorre devido à ação mecânica sobre a mistura de farinha, água e demais ingredientes, como eu já disse. Ao final dessa etapa, a massa deverá estar com temperatura variando entre 25 a 28 graus Celsius. Por quê? Porque se for uma temperatura superior a essa, começa o processo fermentativo e vai haver uma morte antecipada desses micro-organismos. Então, é preciso controlar a temperatura da massa para que ela não inicie o processo de fermentação durante o processo mecânico. Então, para isso, a adição de água, deve-se utilizar água in natura, né, sem estar aquecida, ou mesmo água gelada, para que essa massa, no final, não ultrapasse a 30 graus Celsius. Uma vez que a massa atingir o ponto de véu, ela deve ser retirada da maceira e levada para a divisora, na qual essa massa será porcionada pela gramatura de cada tipo de pão. Então, se for um pão de 50 gramas, vai sair um pão de 50 gramas. Se for de 100, se for de 500 gramas, o mesmo jeito. Então, a divisora, ela vai dividir essa massa no peso adequado ao pão que se esteja produzindo. Após a divisão da massa, cada porção, já com peso adequado, será modelada de acordo com o formato padrão do pão que está sendo produzido. A modeladora efetua 5 processos sobre a massa. Então, ela faz a retirada do gás, faz a laminação, que é a abertura, faz o alongamento dessa massa, enrolamento e selagem. A selagem é o fechamento para que não fique aberta, né, nesse processo de enrolar essa massa, para que durante o processo de fermentação ela não rompa ali, ela não abra naquela parte, na sua parte de fechamento final. Alguns modelos de divisora já vêm com a modeladora acoplada. Agora, a massa já tem a gramatura e a forma adequada, estando pronta para o processo fermentativo. Nessa fase, a massa ficará em repouso em uma fermentadora, com temperatura controlada, ocorrendo a fermentação do tipo alcoólica e anaeróbica, sendo produzidos álcool e dióxido de carbono, como já foi visto em aulas anteriores, pela ação das leveduras. Ocorrendo durante esse processo várias transformações, dentre elas físicas, químicas e biológicas. As transformações físicas são variação da temperatura e da consistência da massa, perda de umidade e mudança da cor da massa. Já as químicas são alteração dos açúcares e modificação nas proteínas. E as biológicas pela ação das leveduras. Durante o forneamento, ocorrem alguns fenômenos na massa. Forneamento, também chamado de cozimento ou assamento.
Então, alguns desses fenômenos são evaporação da água da massa, volatilização de substâncias aromáticas, aumento do volume do pão, gelatinização do amido, atividade enzimática e produção de cor e aroma, que no final resultará em um produto leve, poroso, aromático, de cor atraente e nutritivo. Vamos falar agora desses fenômenos individualmente. O primeiro deles é a evaporação da água da massa. Então, ocorre após a massa atingir uma temperatura de 100 graus Celsius, na qual a água livre se libera evaporando. Dependendo do tempo de cozimento, vai formar a casca ou crosta do pão, durante essa fase. A temperatura e o tempo de cozimento vão variar de acordo com o tipo e o tamanho do pão a ser produzido. A volatilização de substâncias aromáticas também ocorre a uma temperatura abaixo de 100 graus Celsius, onde se volatilizam aldeídos, ésteres e ácidos produzidos durante o processo fermentativo e também no início do forneamento. O aumento do volume do pão, quando a massa é colocada logo no forno, ela sofre um ligeiro aumento de volume entre os primeiros 5 a 10 minutos de forno. É o que se chama salto do forno, que ocorre a uma temperatura até 50 graus Celsius. E vai depender de 3 fatores, basicamente: concentração dos gases na massa, elasticidade e resistência da massa e a capacidade dessa massa em reter os gases produzidos. À medida que a temperatura aumenta, várias substâncias vão sendo volatilizadas, liberando aroma característico do pão, ocorrendo também nessa fase a perda de peso do produto e a transformação da massa agora em pão. A gelatinização do amido, o amido começa a gelatinizar a 60 graus Celsius, porém não gelatiniza completamente, pois não há água livre suficiente para isso. Essa água de que o amido vai precisar é transferida das proteínas quando essas vão sendo desnaturadas pela ação do calor. A atividade enzimática é basicamente da alfa-amilase, ocorre em torno de 60 a 70 graus Celsius. Essa enzima é responsável em transformar o amido em açúcares e sua inativação ocorre acima de 85 graus Celsius. Já a produção de cor e aroma é nessa etapa que vai ocorrer a formação da casca do pão, ficando com aquela cor acastanhada devido à caramelização dos açúcares e a interação entre as proteínas e o amido. Essa interação entre as proteínas e o amido é uma reação que vai promover essa coloração, o odor tudinho, é chamada reação de Maillard. Também nessa etapa há a produção de aromas, como eu já disse. Finalizando o assamento, a próxima etapa é o resfriamento do pão, que deve ser feito a 30 graus Celsius antes que o pão seja fatiado ou embalado. Então tem que se esperar o pão sair do forno, tem que esperar que ele chegue a 30 graus Celsius para que ele seja fatiado e posteriormente embalado. Ventiladores ou prateleiras que permitam a circulação de ar podem ser utilizadas para essa finalidade, evitando assim a deformação e condensação da massa do pão, durante o corte. Então, se houver o corte, como ela ainda quente, vai haver uma deformação e essa massa vai se unir, ficando como se fosse molhada, o que chama condensação da massa do pão. Após a saída do forno, o pão começa o seu processo de envelhecimento. Alguns fatores favorecem esse envelhecimento, como ausência de emulsificantes na massa, que é um elemento conservante, tempo e temperatura de armazenagem. Então, quanto maior o tempo e a temperatura, o pão vai envelhecer mais rapidamente. Agora vamos falar sobre alguns defeitos externos e internos
que podem ocorrer durante a produção dos pães e suas possíveis causas, né? Como defeitos externos, temos a falta de volume, que aqui vocês podem ler, fatores que podem ocasionar, podem ter ocasionado esse defeito, né? Então, a falta de volume, absorção insuficiente de água, fermentação insuficiente, excesso de sal e temperatura do forno muito elevada. Volume em demasia pode ser causado pela falta de sal ou temperatura baixa do forno. A crosta pálida, pouco açúcar, cozimento insuficiente ou forno numa temperatura baixa, que chama de forno frio. Crosta escura, pouco descanso, massa forneada ainda fresca, sem o devido processo de fermentação ou excesso de açúcar na massa. Crosta grossa, massa dura, pouco descanso da massa ou tempo de cozimento excessivo. Como defeitos internos, nós temos coacinzentada do miolo, que pode ser ocasionado pelo crescimento demorado ou massa velha, má textura, mistura mal balanceada, formação de crosta durante a fermentação ou forno com temperatura elevada ou muito baixa. Sabor ruim, provocado por baixa qualidade dos ingredientes, fórmula mal balanceada, excesso ou pouca fermentação, falta de higiene na fabricação ou uso de emulsificantes velhos. Buracos no pão, falta de sal, mistura inadequada, pouco vapor no forno e massa pegajosa. Pode ser devido a muito açúcar ou tempo de mistura exagerado. Hoje existe tecnologia para pães congelados. É uma tecnologia relativamente nova no Brasil e se estende também aos produtos de confeitaria e pastelaria. As principais tecnologias para pães congelados são 3. Massa crua congelada, também chamada de pão cru, pão pré-cozido congelado e pães congelados assados. Vamos ver cada um deles. Massa crua congelada. Nessa tecnologia, a massa não deve sofrer fermentação e a quantidade de fermento utilizado deve ser de 50% a 100% a mais do processo de produção tradicional, do pão tradicional, devido ao congelamento e inativar algumas dessas leveduras. Então, para garantir uma futura fermentação, se aumenta a quantidade, o percentual de fermento utilizado, né? Devido ao congelamento, há uma morte de uma parte desses micro-organismos. A massa deve estar a uma temperatura entre 18 a 20 graus Celsius e passar por um curto período de descanso, de 7 a 10 minutos, sendo congelada logo em seguida, podendo ser estocada por 6 meses a uma temperatura entre menos 18 e menos 20 graus Celsius. Pão pré-cozido congelado, utiliza-se a mesma técnica da panificação tradicional, com a diferença só no tempo da segunda fermentação, que deve ser encurtado e feito em temperatura fria, em um ambiente refrigerado. A massa passa por um pré-assamento, que vai deixar o produto com estrutura rígida, porém sem coloração na sua superfície. Um dos grandes problemas dessa tecnologia é o flaking, que é um defeito que provoca o desprendimento da casca do pão do seu miolo. Devendo-se, para se evitar esse defeito, usar farinhas com alto teor de glúten, para que se evite esse defeito. E a última tecnologia é de pães congelados assados. Nesse processo, os pães são congelados já assados. Com o descongelamento, pode ser feito em temperatura ambiente ou por um pequeno aquecimento em um forno. Por não ficar com a casca crocante nesse processo, né, esse pão congelado assado, ele não é recomendado para todos os tipos de pães. Então, alguns pães que é recomendado essa tecnologia são pães doces de forma e pães de hambúrguer,
que não precisa de uma crosta, né, de uma casca que fique crocante. Então, essa tecnologia pode ser utilizada para esses tipos de pães sem nenhum prejuízo. Então, com isso, acabamos nossa terceira aula. Bons estudos e até mais!